Glória a Deus. Lá, Brunão. Boa noite, a graça e a paz, amém? Glória a Deus por esse momento, eu me sinto honrado em estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Se eu não me engano, acho que é a terceira vez que a gente está aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar os nossos corações, porque é Ele quem faz. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor tem um propósito para que eu estivesse aqui, a nossa família estivesse aqui, não somente abençoar a vida do Gil, mas também trazer uma palavra do Senhor para vocês. E eu creio nesse tempo, creio nesse momento, o Senhor preparou, que o Senhor prepare o seu coração para receber a palavra. Sei que às vezes a gente vem para cá, às vezes tem algumas coisas que às vezes nos distrai. Então eu peço para que você se conecte com aquilo que Deus tem para você, né? Que nada tire sua atenção da palavra nessa noite. Nós vamos falar um pouco sobre a palavra mesmo, a palavra que vai se mover sobre nós. Eu queria que vocês guardassem tudo aquilo que o Senhor falar ao seu coração nessa noite como uma verdade. Uma vez que a gente lê a palavra, é a verdade. E a palavra, a verdade, ela tem que estar muito evidente para nós, ela tem que, tem que ser lembrada e relembrada cada dia, em cada momento da nossa história. Ela não pode nos faltar, porque ela que nos dá, ela que nos impulsiona a vivermos nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Amém? E eu creio que muitos de vocês aqui amam ter experiências com Deus, e eu amo ter experiências com Deus, né? O Gil falou ao longo desses anos, o Senhor me tirou de Campinas, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. O Senhor me tirou de Campinas com 17 anos, me levou para Piaí, né? Normalmente é o contrário, a gente vem do interior para uma cidade, não que não seja interior, mas a gente vem de uma cidade pequena para uma cidade maior para estudar, e no fim minha história foi o contrário. Eu fui para Piaí com 17 anos, né? Acho que foi em 99, 2000 e pouco, a gente se encontrou, e o Senhor nos conectou, né? Na mesma igreja, no mesmo lugar, e lá a gente começou a buscar o Senhor, e desse tempo para cá, já tive inúmeras experiências com o Senhor. O Senhor já me levou a experimentar a presença dele de diversas formas. Eu amo ver o mover de Deus. Eu amo ver o que o Senhor está fazendo, transformando vidas. Acho que isso que nos move, né? Quando o Senhor muda histórias, muda vidas, né? Transforma atitude de pessoas. Isso que nos move, né? E esse mover de Deus é o que nos impulsiona a continuar vivendo aquilo que o Senhor tem para nós, né? E quando a gente vê a história de vocês, e quando o Gil conta um pouco sobre o que está acontecendo aqui, a gente ouve falar sobre o quê? Sobre o mover de Deus nessa igreja, nesse lugar, né? Isso nos alegra, isso nos impulsiona, a gente vê o Senhor se movendo sobre vocês. E eu creio que existe um tempo e uma necessidade para a gente romper com a nossa velha história, com o nosso passado, com os nossos antigos caminhos. E eu digo isso porque o Senhor tem me levado a falar sobre isso nesse tempo lá em API. Eu acho que isso é de uma forma geral para a igreja, principalmente para a igreja brasileira, no nosso tempo. Nós precisamos realmente romper com o velho homem, com a velha história, com aquilo que a gente tinha no passado, para que a gente viva o que Deus tem para nós, como novos homens que somos, transformados, né? Uma vez que a gente rompe, e a gente vai levar vocês a entenderem um pouco mais sobre isso nessa noite, algo poderoso acontece na nossa história. E a nossa vida cristã, ela precisa ser levada a sério, né? Eu preciso entender que a vida cristã é algo sério, que eu preciso viver para que eu experimente algo poderoso da parte de Deus no meu tempo. Nosso tempo aqui na Terra é tão rápido, não é verdade? A gente vive os nossos dias, e os dias têm se passado tão rápido. E o Gil até iniciou aqui, né? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ou seja, a gente tem um tempo tão curto, a gente tem que contar, a gente tem que viver cada dia, buscando a experiência que o Senhor tem para nós, para esse tempo, né? E isso que eu creio que o Senhor está nos chamando para fazer nesse tempo, né? Levar a igreja a entender que existe um posicionamento da nossa parte, né? Existe a nossa responsabilidade em meio ao que nós estamos vivendo. Ou nós nos acomodamos, ou nós dizemos assim: não, Senhor, eu quero ser alguém que vai romper com o antigo caminho, com a antiga história, com aquilo que eu vivia, e vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. E eu tenho falado um pouco lá na igreja, o pastor ele tem se ausentado um pouco, que a gente tem uma nova igreja, uma congregação na cidade de Buri. E nos momentos que o pastor não está, o Senhor tem me dado a graça de falar um pouco da palavra, e eu trouxe uma sequência de estudos sobre conhecer a Deus, sobre que forma conhecer a Deus, de que forma conhecer a Deus, a importância da gente realmente conhecer a Deus em sua essência, naquilo que Ele é. E para que isso aconteça, para que a gente passe a conhecer o Senhor, existe a nossa parte, nosso posicionamento. E
o primeiro passo para que a gente possa conhecer realmente quem o Senhor é a santidade. Viver em santidade. Esse é um desafio para nós. Eu me lembro que, acho que no ano de uns 5, 6 anos atrás, nós trouxemos um congresso para a nossa igreja que se chama Relacionamento de Santidade. E o Senhor nos levou a entendermos que nós precisamos realmente viver em santidade. E a santidade, ele é um caminho que ele vai te pavimentar, vai te levar a pavimentar um caminho para a intimidade. A santidade, ela tem que ser vivida por nós. Sei que é um desafio da gente viver em santidade. Nos nossos dias, no nosso tempo, é muito difícil. Né? Quantas propostas recebemos, né? Quantas vezes somos colocados, e às vezes somos tentados a cair realmente no pecado, e às vezes a gente se esquece de que a gente tem que viver a santidade. Porque a santidade, ela vai nos levar à intimidade. E a intimidade vai nos levar a receber algo poderoso da parte de Deus, que é a revelação do que Ele é e do que Ele espera de nós. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Viver a santidade vai nos levar à intimidade, a intimidade vai nos levar a um local onde Deus vai se revelar a nós, ao que Ele quer para nós, para a nossa história, para esse tempo nessa cidade. E o padrão de vida cristã é viver a santidade. Esse é o nosso principal padrão de vida cristã, é a gente viver realmente em santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: mas é como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, em toda a nossa maneira de viver. Onde quer que nós estejamos, nós precisamos ser santos. Porque aquele que nos chamou é o quê? É santo. Ou seja, eu preciso ser espelho daquele que me chamou. E aquele que me chamou é santo, eu preciso ser santo como ele é santo. Essa é a minha função. John Bevere, em seu livro Kryptonita, alguém já leu esse livro? Sei que vocês são kryptonita. Como destruir o que rouba a sua força. Ele diz assim: santidade não é um fim em si mesmo, é uma ponte para intimidade e comunhão com o Senhor Jesus. Ou seja, santidade não é um fim em si mesmo. Ela é uma ponte para o seu tempo de comunhão, de intimidade com o Senhor Jesus. Ou seja, se você não vive santidade, não tem como você entrar na intimidade de Deus. Olha só que importante a gente viver em santidade. Ela vai nos levar, vai pavimentar um caminho para nós, para que a gente chegue na intimidade do Senhor. Olha só, e se a gente não tem intimidade com o Senhor, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, quem nós somos, quem nós seremos? É um desafio para nós. Mas para que a gente entre em intimidade, é necessário viver a santidade do Senhor. Em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, eu vou parafrasear, diz assim: submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Ou seja, a partir do momento que eu começo a submeter a Deus, resistir o diabo, ele começa a fugir de mim. E a partir do momento que eu começo a me aproximar de Deus, ele começa o quê? A se aproximar de mim. É um caminho onde eu começo a me abster daquilo que o diabo proporciona para mim, da minha antiga história. Eu começo a me aproximar de Deus e ele vai começar a se aproximar de mim. Ou seja, ele vai começar a se revelar a mim, ele vai começar a se mostrar para mim, a dizer para mim o que ele espera de mim, do meu tempo, da minha vida, daquilo que ele quer que eu faça. E é necessário, continuando, diz que é necessário a gente limpar as mãos, alinhar nossa mente com a mente de Cristo e purificar o nosso coração. Nós, como pecadores, precisamos se alinhar, se adequar ao que Deus espera de nós. E o padrão de Deus para nós é vivermos em santidade, para que a gente alcance a intimidade do Senhor. E é tão interessante que nós seremos os beneficiados disso tudo. Às vezes é difícil a gente viver a santidade, mas olha o benefício de viver a santidade, você entra na intimidade do Senhor. E é tão interessante que Deus ele tem até paciência com a gente. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, a gente percebe que o Senhor ele é paciente comigo e com você, porque Ele quer que nós não pereçamos, mas que nós, cada um de nós, nos arrependamos da nossa velha história.
no nosso passado, daquilo que a gente vivia anteriormente. E eu queria ler um texto com vocês, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. A gente vai ler até o 18, 16 até o 18. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. E eu lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Qual é a condição para que ele ande com a gente? Para que ele seja nosso pai? É nos purificarmos. É sair do meio daqueles que nos trazem impureza, daqueles que nos contaminam e irmos em direção àquilo que o Senhor tem de nós. Ele quer andar com a gente. Ele quer se revelar a nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos se achegar a Ele, se aproximar ao que Ele espera de nós. E quando a gente alcança a intimidade de Deus, nós passamos a conhecê-lo profundamente. E é isso que vai sustentar a nossa fé. Eu falo aqui para vocês as experiências é aquilo que vai sustentar a nossa fé. Quando a gente começa a entrar em um lugar onde a gente vai conhecer realmente quem Deus é, onde a gente vai presenciar, a gente vai ver realmente o que Deus é, como Ele se move, de que forma Ele se move, aquilo que vai sustentar a nossa fé. Nos dias difíceis, nos dias onde a gente vai, às vezes, pelas circunstâncias, tentar, às vezes até blasfemar contra Deus, ou de repente deixar de ser grato por tudo que Deus tem feito, a gente vai se lembrar daquilo que a gente viveu na intimidade, naquele nosso tempo de busca, no nosso tempo de profundidade. No aniversário do Gil, agora eu dei um livro para ele, O Conhecimento do Santo, de A.W. Tozer, escritor antigo. E esse livro é fantástico, Gil. Não sei se você já leu. Você vai ler ele e ele te leva a conhecer realmente o Deus Santo. E você vai conhecer um pouco sobre os atributos de Deus, mas algo interessante e importante eu extraí desse livro. Eu até fiz aqui um resumo daquilo que eu entendi, de tudo que eu li. E esse resumo é o seguinte, a gente lê lá que uma concepção correta sobre Deus é fundamental, não somente para quem é teólogo, mas também para a prática da nossa vida cristã, para todos nós. Ela é para adoração o que é o alicerce para a construção. Se for inadequada ou fora de prumo, cedo ou tarde irá desabar. Ou seja, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos entrar nesse lugar de intimidade, para que a nossa vida tenha um alicerce, para que nada desabe sobre nós. E é tão importante a gente conhecer a Deus para adoração, para nossa adoração, para nossa entrega. E nós só vamos conhecer a Deus, conhecer esse Deus santo, se realmente nós vivermos a santidade. Se realmente a gente falar, Senhor, eu quero caminhar por esse caminho aqui. Eu quero trilhar por tudo aquilo que eu tenho aprendido, que o Senhor tem me ensinado. E eu quero começar a conhecer ao Senhor. Eu quero tentar entrar mais e ter mais tempo na tua intimidade, para que você entenda a maneira como Ele age. Às vezes a gente nem sabe de que forma Deus age. Às vezes a gente vive uma vida cristã e a gente não entende de que forma Ele age. Às vezes as pessoas testemunham e a gente fala assim, puxa, mas por que não acontece comigo? Porque a gente não passa a querer conhecer de que forma Deus age. E a gente só vai conhecer realmente de que forma que Ele age se a gente se aprofundar no conhecimento de quem Ele é. E a palavra é tão clara de quem Ele é. E quando a gente vai para a palavra, Ele se revela a nós. E o principal de tudo, quando a gente conhece, quando a gente passa a ter intimidade com Deus, Ele começa a se revelar a nós. E o agir de Deus revelador é poderoso. Quando a gente entende o que nós somos nele, aquilo que Ele espera de nós, a nossa vida não é mais a mesma. A gente passa 10, 15, 20, 30, até o fim da vida, querendo buscar experiências com o Senhor. Porque quando Ele age, a gente percebe, a gente sente, algo acontece em nós.
o Espírito Santo se move sobre nós. E ele se revela a nós. E a gente passa a conhecer o Deus Todo-Poderoso que nós conhecemos. E nós precisamos acessar esse lugar. Acessar esse local de revelação de quem Deus é. E uma vez que nós começamos a acessar, e vocês têm levado, o Gil tem levado vocês a acessar, através do Espírito Santo, esse local, Deus está se revelando a vocês, e é por isso que vocês estão aqui firmes. Não porque o Gil tem falado, porque homens têm vindo aqui falar, não, porque o Senhor tem levado a vocês a conhecê-lo. Vocês têm buscado viver aquilo que Deus espera que vocês vivam durante essa curta caminhada aqui na terra. E assim tem que ser a nossa vida, amados. Nós precisamos realmente nos dispor, falar, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para nós. Daniel, capítulo 11, versículo 32, diz assim, com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Tem outra versão que diz que se tornar forte e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Essa é uma promessa de Deus para nós. E quando a gente vai para essa passagem de Daniel, ela tinha lá uma palavra profética que foi liberada por ele para um tempo específico, para um povo específico. Eu não quero me ater a isso, eu quero me ater ao princípio declarado nesse versículo. E a realidade é essa. A partir do momento que a gente começa a conhecer a Deus, Ele se revela para nós. E Ele se mostra para nós. E Ele nos mostra a importância de cada um de nós. E Ele vai nos tornando fortes e ativos no reino. O princípio é esse. Uma vez que nós conhecemos a Deus, Ele nos fortalece. Ele nos torna fortes e ativos no reino. E para esse tempo nós precisamos ser fortes e ativos no reino. Uma vez que nós entramos na intimidade de Deus, Ele nos torna fortes e ativos no reino. Eu queria que você declarasse assim comigo, Senhor, me faz forte e ativo. Espero que seja uma declaração verdadeira do seu coração e eu creio que o Senhor vai fazer isso com você, vai fazer isso com a sua vida, vai gerar isso no seu coração. Eu queria ler outro texto com vocês, em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Um exemplo bem claro. Quando a gente conhece a Deus, a gente consegue fazer aquilo que Ele fez e faz por nós. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, uma vez que você conhece aquilo que Deus é, e aqui a gente percebe que Deus é amor, nós também conseguimos amar, porque nós conhecemos o Deus que é amor. Ou seja, olha o princípio disso. Uma vez que eu entendo, que eu conheço e que eu entro na intimidade de Deus e que eu percebo que Ele é amor, e que eu conheço esse Deus de amor, eu também consigo amar. Ou seja, o benefício que Deus traz para mim, através do tempo de intimidade que eu tenho com Ele, é não somente entender o amor que Ele tem, mas também eu passo a começar a amar as pessoas, porque eu conheço o Deus de amor. Eu não só ouvi falar, mas eu comecei a conhecer, a me aprofundar, a entrar na intimidade com Ele, saber realmente o amor que Ele tem por mim. E uma vez que isso acontece em mim, eu consigo gerar isso no meu coração, esse amor que vem dEle. E quando a gente vai para esse texto de Daniel, a gente vê que o Senhor Ele quer nos tornar fortes e ativos. E essa palavra forte no original hebraico, ela significa, ela tem a palavra shazak, que significa fortalecer, tornar-se forte, prevalecer, endurecer, ser encorajado, firme, consistente. Isso é que o Senhor quer gerar em nós, consistência, firmeza, pessoas que realmente se endurecem contra o pecado. E a palavra ativo, no original hebraico, asa, que significa fazer, realizar, fabricar, trabalhar, produzir, agir, executar. E Deus, Ele quer te fazer forte. E sabe qual a melhor maneira de Deus te fazer forte? É revelar para você a sua identidade nele. Nós falamos aqui, o Gil falou e ele reafirmou aquilo que nós somos em Deus.
E a nossa identidade é a melhor forma de nos tornarmos fortes, quem nós somos nele. Uma vez que nós entendemos isso, a nossa identidade, nós nos tornamos fortes. E uma vez que o Senhor olha para nós e percebe homens e mulheres que têm a identidade firmada nele, ele nos torna ativos no reino, porque nós temos a identidade dele. Uma vez que nós temos a identidade dele e somos fortes, nós somos ativados espiritualmente para vivermos aquilo que ele tem para nós. E conhecer a intimidade de Deus é algo fundamental para mim, para a minha caminhada. Muito nós temos a conhecer o Deus tão grande que nós servimos. Ele é muito grande. Eu sei que você já conhece, mas acho que é só um pouquinho daquilo que realmente ele é. Mas para que isso aconteça, você tem que ter um relacionamento com ele. Um exemplo bem prático é o nosso relacionamento com o nosso próximo, não é verdade? Quanto mais a gente conhece as pessoas, mais elas se revelam a nós, e a gente sabe exatamente como a pessoa é, de que forma ela age, o que ela pensa, o que ela gosta, o que ela não gosta. E assim é com Deus também. E eu olho para vocês aqui, até na igreja lá, eu brinquei, eu peguei um irmão e falei, vou trazer daqui a pouco uma revelação sobre o determinado irmão. As pessoas já ficaram assim, opa, já ficaram, Bruno vai revelar algo sobre o irmão, o que é isso tal? E eu vou trazer algo revelador aqui para vocês sobre o Marcelo e o Thiago, foram meus professores do Homem ao Mas. Posso trazer? Algo revelador sobre vocês, hein? Quando a gente vai falar que a gente vai trazer algo revelador sobre alguém, a gente já fica assim, opa, peraí, o que será que é? E essa mesma interesse tinha que ter da nossa parte em relação àquilo que Deus quer revelar a nós. E Ele quer revelar a nós aquilo que Ele é, o que Ele espera de nós. E algo revelador que eu tenho para trazer sobre o Thiago e o Marcelo é de que eles são os homens de Deus realmente, né? Foram abençoadores na minha vida, né? Glória a Deus pelas suas vidas, né? Não vou falar nada não, pode ficar tranquilo. Mas isso é muito importante para nós. É esse tempo que nós temos com Ele, esse tempo de intimidade. Viva a santidade. Vou para um tempo de intimidade e o Senhor vai se revelando a mim. Vai mostrando o que Ele quer de mim no reino. O que Ele espera de mim, meu posicionamento em qualquer lugar que eu esteja, no meu serviço. Com os meus filhos em casa, com a minha família. O Senhor vai revelando para mim o que Ele quer que eu faça, o que Ele quer que eu ministre sobre os meus filhos, o que Ele quer que eu ministre sobre onde eu estiver. E assim tem que ser. E é muito importante a gente realmente saber quem Deus é. Porque uma vez que nós entendemos quem Ele é, Ele se revela a nós. Eu queria ler com vocês um texto que é muito claro e evidente, que é Deus se revelando a Pedro. Mateus capítulo 16. Do 13 até o 19. Jesus, quando ele chega lá em Cesareia de Filipe, ele começa a perguntar aos discípulos. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus, porque o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Olha só que fantástico, não foi revelado por carne, não foi revelado por homens. Pedro, ao afirmar que ele era o Filho de Deus, isso não foi uma afirmação, não foi algo que foi trazido por homens para Pedro, foi pelo próprio Pai, pelo tempo de intimidade
Pedro tem essa revelação. E o benefício na história de Pedro é aquilo que Jesus afirma sobre ele. E olha só que fantástico, na nossa história tem que ser assim também, uma vez que nós reconhecemos quem Deus é, quando nós o conhecemos e quando nós declaramos aquilo que Ele é, Ele entrega para nós as verdades de quem nós somos. E a nossa identidade nos leva a vivermos algo diferente sobre esse tempo, sobre essa terra. Porque a gente não tem nossa identidade de quem nós somos em Deus. Nós estamos fadados a viver dias terríveis. E é fundamental para esse tempo a gente perceber que diante de toda a revelação de quem Ele é para nós, Ele também traz para nós uma revelação de quem nós somos nele. Olha que fantástico. Olha só como não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com aquilo que Deus faz em nós. E olha só quem são os beneficiados. Nós. Deus trabalha em favor de cada um de nós. Ele nos dá o benefício de sabermos o que Ele espera de nós. E é Ele quem nos torna ativos no reino. Eu olho para vocês e eu vejo uma igreja ativa. Ministradores de cursos, a equipe de louvor, pessoas que oram uns pelos outros. Isso é Deus te tornando ativo. Mas para que isso aconteça na sua história, eu sei que vocês passaram por um tempo onde o Senhor fortaleceu vocês, mostrando quem vocês são. Isso é fundamental. E tudo isso aconteceu porque vocês falaram sim para o Senhor. Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver a santidade. Eu quero buscar ter um tempo de intimidade para que o Senhor se revele a mim. E assim acontece na sua história, acontece na minha história. E é tão bom quando a gente ouve aquilo que Deus pensa sobre nós. Uma das mensagens que eu trouxe aqui, eu falei um pouco sobre o que Deus é. E nós declaramos aquilo que Deus é. É tão bom declarar aquilo que Deus é, mas é também tão bom declarar aquilo que Deus fala sobre nós, aquilo que nós somos nele. As verdades que Ele tem para nós. E esse tempo que nós tivemos aqui hoje à noite é só um pouquinho daquilo que Deus tem para vocês. A palavra ela é tão rica sobre aquilo que Deus tem para nós, para a nossa história. O que Deus quer revelar para nós, o que Ele espera de nós como igreja para esse tempo. Eu digo igreja, que nós somos igreja, fazemos parte do mesmo corpo e Ele é o cabeça. E Ele quer se revelar a nós. E esse caminho, que parece ser tão difícil de ser trilhado, que é a santidade. A partir do momento que a gente entra por Ele, a gente nunca mais quer sair. Porque ali a gente vai começar a ter experiências com Deus. Ali Deus vai começar a se revelar a nós. E ali nós conseguimos olhar e falar, Senhor, daqui eu não quero sair mais. E quando Deus se revela para nós, quando Deus começa a agir em nós, na nossa história, na história da nossa família, na história da nossa igreja, a gente percebe, Deus, o Senhor tem sido tão bom, por que não viver isso? Sabe, às vezes a gente ouve falar de histórias de homens, às vezes até pastores que caíram. Isso machuca o nosso coração, porque sabe o que acontece? É claro que essa pessoa vai deixar de viver aquilo que Deus tem para a história dela. Se ela se arrepender, Deus vai voltar a ministrar. Se a pessoa voltar a viver santidade, Deus vai voltar a se revelar a ela, mas se ela não se arrepender, e Deus vai ter paciência para que essa pessoa se arrependa, porque Deus não quer que essa pessoa pereça. Mas se não se arrepender, essa pessoa vai deixar de viver aquilo que é tão bom para a história dela. Essa pessoa vai perder a identidade. E eu olho para vocês e oro para que isso não aconteça na história de vocês. Eu tenho falado muito sobre isso em Apiaí. Até esses dias teve um jovem, e a gente está acostumado mais a ministrar para jovem na nossa igreja. Até esse ano, eu creio que é um ano que a gente vai se aposentar do ministério, já faz um bom tempo, já está quase 16 anos junto com eles. Eu tenho falado para eles ao longo dos anos, e teve um jovem que esses dias até me procurou e falou, Bruno, eu me lembro que um dia que você falou assim para mim não, na mensagem, falei, ó, me procurem daqui 5 anos, vivam aquilo que o Senhor está propondo para vocês nessa noite, me procurem daqui 5 anos. Se você não viveu durante 5 anos um tempo tão bom, o melhor tempo da sua vida, você vai me procurar e você vai falar que eu sou mentiroso. E esse irmão me procurou e falou, Bruno, realmente, cara, vivei aquilo que Deus quer para mim. É algo tão bom para minha história, que eu não quero nunca mais me esquecer daquilo. Daquele momento, daquela proposta que o Senhor fez para mim, e eu aceitei.
E eu olho para esse jovem hoje, é um daqueles jovens, sabe quando você olha assim, você fala assim, Ju, é firmeza. Esse é firmeza, esse está tranquilo, posso até não dar tanta atenção, mas porque é um jovem realmente que se propôs a viver em santidade. Às vezes dá aquela vacilada, a gente está junto lá para relembrar, mas assim, viva aquilo que Deus tem para esse tempo na sua história. Vocês são diversos bairros aqui nessa cidade, e Deus pode alcançar inúmeras vidas através da sua história, através do seu compromisso de viver em santidade, de entrar na intimidade de Deus, para que Ele se revele a você e para que você viva aquilo que Ele tem para você nesse tempo. É tão bom, é tão gratificante ver aquilo que Deus tem para nós. E a gente olha para trás e a gente fala, Senhor, eu não me arrependo de nenhum minuto, nenhum segundo, de toda a renúncia que eu fiz, que eu tive que fazer, que às vezes doeu. Não é fácil, às vezes, você ter que renunciar a coisas que às vezes satisfazem para você viver o reino. Mas uma vez que você renuncia aquilo, que você vive o reino, de verdade, de uma forma intensa, algo recompensador vem da parte de Deus. Ele te mostra quem você é nele. E nós queremos nessa noite, eu quero com você relembrar aquilo que você é nele nessa noite. Isso é fundamental para nós nesse tempo. E não só relembrar, mas a reafirmar todos os dias aquilo que nós somos nele. Todos os dias levantar e falar, Senhor, eu sei que eu sou isso no Senhor. Porque o Senhor me mostrou isso naquele tempo que eu tive de intimidade contigo. E a intimidade com o Senhor, ele vai muito além desse tempo que nós passamos aqui. O tempo de intimidade com o Senhor, ele é vivido em cada segundo na nossa vida. No nosso movimentar, no nosso caminhar, no nosso trabalhar, ali nós precisamos ver um tempo de intimidade com Deus. É tão bom quando você tem algo revelador, um agir revelador da parte de Deus, no momento que você nem espera. Às vezes você está atrapalhando ali, você percebe, puxa, Deus se moveu aqui, Ele me mostrou que assim. Ele esteve agindo desse jeito e eu pude perceber, às vezes através de um momento ali que para mim nem fazia sentido e eu percebi que realmente foi o Senhor que esteve agindo. E assim tem que ser com a nossa história. Para que isso aconteça, a gente tem que viver isso em cada segundo. A percepção de Deus agindo, ela tem que ser vivida em cada momento da nossa história. Não só no momento de culto, mas durante toda a nossa semana, durante todos os nossos dias. Durante toda a nossa vida, durante toda a nossa caminhada cristã. Esse é um desafio para a igreja brasileira. O melhor movimento, que é um movimento que nós realmente precisamos buscar da parte de Deus, é uma igreja que vive em santidade. É uma igreja que busca intimidade. Porque se uma igreja não buscar intimidade com Deus, o que será? O que seremos de nós? O que será da nossa próxima geração se nós não buscarmos a intimidade com Deus? Eu olho muito para os meus filhos e falo, Senhor, eu sei, Senhor, que depende de mim, do meu legado, da minha entrega para a minha próxima geração, para os meus filhos. A gente olha para os pequenos e a gente fala, Senhor, não deixe com que essa geração se perca, mas para que isso aconteça, eu preciso chamar a responsabilidade de viver algo poderoso, buscar experiências com Deus. E o Senhor se revela a mim no momento que eu estiver buscando Ele. O Senhor se revela a você no seu tempo de busca com Ele. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento.